A história começa com um garoto chamado Ikki, considerado o pior aluno da academia. Ele nasceu sem qualquer talento mágico e, por isso, foi desprezado por sua própria família. Incapaz de lançar sequer um feitiço básico, ele não poderia seguir os passos de seus parentes que eram magos poderosos. Por conta dessa falta de talento, sua família o deserdou e ele foi expulso da vila, condenado a sobreviver por conta própria. Mesmo assim, Ikki se recusava a desistir. Determinado a provar seu valor, ele estabeleceu como objetivo vencer o prestigiado torneio Seven Stars. Certo dia, ele ouviu falar sobre a princesa Stella, a cavaleira mágica mais forte e deslumbrante da academia, famosa por seus cabelos rosados e habilidades extraordinárias. Ao conhecer mais sobre sua vida aparentemente perfeita, Ikki sentiu inveja e revolta pela injustiça do mundo. Para aliviar essa frustração, saiu para correr sob o tempo rigoroso, treinando sua esgrima com o desejo de se tornar um cavaleiro mágico, um guerreiro capaz de materializar sua alma como armadura e dominar poderes sobre-humanos. Após o treino, Ikki voltou para seu quarto e, para sua surpresa, encontrou uma garota incrivelmente bonita lá dentro. O detalhe? Ela estava apenas de toalha. Stella, que acabara de ingressar na escola, ficou furiosa e acusou Ikki de invadir seu espaço. Sem perder tempo, ela o denunciou para a diretora da academia, que, em vez de simplesmente puni-lo, explicou a ele os valores e princípios da escola, alertando sobre como suas ações poderiam manchar sua reputação. Mesmo depois de uma desculpa fraca, Stella permaneceu firme e sugeriu uma solução drástica: um duelo. Ikki tentou argumentar, mas isso só a irritou ainda mais. Numa tentativa desesperada de acalmar os ânimos, ele elogiou sua beleza, e surpreendentemente funcionou. Acostumada a ser temida, Stella ficou completamente sem graça. Porém, antes que algo mais pudesse acontecer, a diretora interrompeu e revelou um detalhe inesperado. Ikki e Stella eram, na verdade, colegas de quarto. A revelação causou um grande alvoroço, e a única forma de resolver isso seria um combate. Como condição para a luta, Stella estipulou que o perdedor se tornasse servo do vencedor. Ikki, sem hesitar, aceitou o desafio com um sorriso. No campo de batalha, a diretora reforçou que era um duelo de treino, onde ninguém sairia ferido fisicamente, mas a resistência do adversário poderia ser drenada até a derrota. O combate começou feroz. Stella usou suas chamas para lançar ataques poderosos, mas Ikki, com sua impressionante habilidade na espada, conseguia desviar de todos os golpes com maestria. Enquanto lutavam, ele reconheceu o talento e a dedicação de Stella e revelou sua própria técnica especial, Blade Steel, que lhe permitia prever os movimentos inimigos. No momento decisivo, Stella reuniu toda sua magia e lançou um ataque devastador. No entanto, para choque de todos, Ikki revelou uma técnica que ele próprio criou, aumentando sua velocidade a níveis supersônicos e desviando de cada golpe. No fim, ele conseguiu derrotá-la com um golpe preciso, garantindo sua vitória. Mais tarde, Stella acordou no hospital, confusa sobre como alguém de tão baixo escalão conseguiu vencê-la. A diretora explicou que a classificação dos cavaleiros era baseada em atributos gerais, e não apenas na força de combate. Na realidade, não havia sequer um sistema adequado para medir as habilidades de Ikki. Pouco tempo depois, Stella foi até o quarto de Ikki para se desculpar, mas o encontrou dormindo. Enquanto o observava, acabou se distraindo, e ele acordou inesperadamente, deixando-a envergonhada. Como havia prometido antes, Stella declarou que seria sua serva, disposta a realizar qualquer desejo dele. No entanto, Ikki apenas riu e sugeriu que, ao invés disso, fossem apenas bons colegas de quarto. Uma proposta que ela aceitou de bom grado. Na manhã seguinte, durante a corrida matinal, Ikki mencionou casualmente que correr 20 km por dia fazia parte de sua rotina, como se fosse algo tão trivial quanto escovar os dentes. Stella, surpresa, comentou que conseguiu acompanhar seu ritmo, sugerindo que estava se tornando mais forte. A conversa tomou outro rumo quando Ikki revelou que sua irmã começaria as aulas naquele dia. Stella, desconfiada, perguntou se eram mesmo irmãos de sangue, e ele confirmou. Já na sala de aula, a professora Yuri Oriki deu as boas-vindas aos alunos e explicou as regras do torneio seletivo. A partir de agora, os representantes da escola seriam escolhidos com base em batalhas reais. No entanto, a apresentação de Yuri tomou um rumo inesperado, quando ela, de repente, derramou um líquido vermelho pelo chão, criando uma cena digna de um comercial de suco de tomate. Mais tarde no hospital, ela explicou a Ikki e Stella que isso acontecia com frequência. Ela vomitava cerca de 1 litro de sangue por dia. Ikki, preocupado, aconselhou-a a não se esforçar demais e revelou que foi graças a ela que ele conseguiu ingressar na escola. Enquanto saíam, uma garota chamada Kagami apareceu de repente, elogiando a performance de Ikki no duelo e implorando por uma entrevista. Ikki ficou envergonhado, e Stella, visivelmente irritada, se afastou. No entanto, antes que ele pudesse alcançá-la, outra figura inesperada surgiu. Uma garota chamada Shizuku,
que o chamou de irmão e, para choque de todos, o beijou na boca na frente da turma inteira. Os espectadores ficaram perplexos. Shizuko, emocionada, declarou que sentiu muito a falta de Ikki nos últimos 4 anos, enquanto Stella, furiosa, agarrou Shizuko e a puxou para longe, exigindo explicações sobre o que acabara de acontecer. A história continua com Shizuko discutindo com Stella sobre Ikki e, no calor do momento, Stella acaba revelando para todos que ela e Ikki têm uma relação de mestre e servo, deixando todos surpresos. Irritada, Shizuko invoca sua espada de água, e Stella responde da mesma forma, aumentando a tensão entre as duas. As provocações começam com insultos sobre a aparência uma da outra, até que ambas se preparam para atacar. Antes que algo aconteça, a diretora intervém, levando as duas ao banheiro feminino e dando uma advertência severa. O uso de armas fora das áreas designadas é estritamente proibido. Como punição, ela ordena que limpem todos os banheiros femininos da escola por uma semana. Mesmo após a diretora sair, a rivalidade continua, e as duas trocam mais farpas, zombando do visual uma da outra. Quando finalmente cumprem a detenção, Shizuko alerta Stella para não agir de forma indecente e revela como Ikki sempre foi tratado como alguém invisível, ignorado por todos. Isso surpreende Stella, que decide confrontá-lo sobre seu passado. Mais tarde, Ikki se abre sobre sua infância difícil. Ele conta que sua família o desprezava por não ter os mesmos poderes que seu avô lendário, Ryoma, um samurai famoso. Excluído de eventos familiares e tratado como se não existisse, ele se lembra de uma festa de Ano Novo, quando finalmente decidiu fugir de casa. Sem rumo e prestes a desistir, foi encontrado por seu avô, que lhe deu palavras de encorajamento e motivação para seguir em frente, inspirado, e que decidiu se tornar um cavaleiro forte como Ryoma. Ele explica que teve que aprender tudo sozinho, pois ninguém o ajudou ou treinou. Além disso, o antigo diretor da escola criou regras apenas para dificultar sua vida, tentando garantir que ele nunca tivesse sucesso. No entanto, o novo diretor é mais justo e o colocou para trabalhar com Stella. No dia seguinte, Ikki e Stella treinam juntos com suas espadas para o Torneio dos 7 Estrelas. Após o treino, Stella menciona que sua primeira luta será contra Mamani, um estudante veterano do 3º ano, e começa a compartilhar informações sobre o estilo de luta do oponente. Mas Stella prefere não saber, acreditando que surpresas tornam as batalhas mais desafiadoras e eficazes para o aprendizado. Mais tarde, Stella, nervosa, convida Ikki para um encontro no dia seguinte. No entanto, ele recebe uma mensagem de sua irmã e precisa mudar os planos. No outro dia, Stella decide acompanhá-lo, e Shizuko, ficando cada vez mais irritada ao vê-los de mãos dadas, aumenta a tensão até que uma discussão explode. No meio disso, Shizuko apresenta sua colega de quarto, Alice. Explorando o shopping juntos, Stella continua desconfiada do comportamento de Shizuko e a acusa de agir de forma inadequada. Mais tarde, em um restaurante, a situação piora quando Shizuko acidentalmente derrama sorvete no rosto de Stella. Ikki, sem pensar muito, limpa o rosto dela, deixando Shizuko ainda mais irritada. Alice, por outro lado, apoia Stella e tenta incentivá-la. Enquanto isso, no banheiro masculino, Ikki conversa com Alice sobre a personalidade reservada de Shizuko. De repente, eles ouvem um barulho do lado de fora e se escondem na dimensão das sombras de Alice. Ao observarem discretamente, descobrem que há sequestradores no shopping e decidem investigar. Com permissão da diretora da escola, eles se preparam para lidar com a situação. Enquanto isso, os sequestradores fazem reféns, incluindo Stella e Shizuko. Quando uma criança é ameaçada, Stella intervém usando sua magia de fogo. No entanto, o chefe dos sequestradores, Bishop, aparece e absorve seu ataque com facilidade, punindo-a brutalmente. Para proteger os reféns, Stella é forçada a obedecer às ordens do inimigo e começa a remover suas roupas. Ikki, ainda sem saber o que está acontecendo, luta para se libertar. Shizuko cria uma barreira mágica para proteger os reféns, enquanto Ikki, Alice e Stella unem forças para derrotar os sequestradores. No final, Ikki se desculpa com Stella por não ter conseguido ajudá-la a tempo, e Shizuko, pela primeira vez, reconhece a coragem de Stella. Nesse momento, Kirara aparece e finaliza os sequestradores com um poderoso ataque de laser. Mais tarde, ele se gaba de sua vitória e aproveita para zombar de Ikki. No entanto, Stella defende Ikki, mas Kirara aproveita a chance para expor um detalhe importante. No passado, ele já havia derrotado Ikki em combate, e agora seria seu primeiro adversário no torneio. No dia seguinte, a competição começa. Stella enfrenta seu primeiro oponente, Mamani, conhecido como o tanque pesado devido à sua resistência excepcional. Ele utiliza um dispositivo raro chamado Goliath, que lhe concede uma defesa impressionante em combates de curta distância. A plateia acredita que Mamani tem uma grande vantagem, mas Stella, confiante, o encara sem hesitar. Sua presença intimidadora é tão forte que Mamani desiste da luta antes mesmo de começar.
Com isso, Stella é declarada vencedora, surpreendendo a todos e provando seu poder como uma competidora de elite. Mais tarde, Ikki e Stella assistem a um vídeo sobre as habilidades de Kirar. Ikki fica chocado ao ver que Kirar usa uma técnica chamada Área Invisível, que o torna indetectável ao esconder sua presença e cheiro, permitindo que ataque de forma furtiva. Ele explica que essa habilidade é uma característica da arma de Kirar, o que lhe dá uma grande vantagem estratégica. Stella expressa sua desaprovação pelo estilo de luta de Kirar, criticando sua abordagem covarde de atacar à distância e se esconder. Ikki concorda e menciona que, se Stella enfrentasse Kirar, ele provavelmente desistiria, pois os ataques de larga escala dela anulariam sua furtividade. Além disso, Ikki revela que Kirar evita enfrentar inimigos com ataques abrangentes, o que lhe rendeu o apelido de O Caçador, por sua tática furtiva. Stella, no entanto, não esconde seu desprezo, chamando Kirar de covarde e dizendo que ele age como um frango. Apesar de reconhecer que Kirar pode ser um adversário formidável, Stella se preocupa com a segurança de Ikki e pergunta se ele está realmente preparado para enfrentá-lo. Com confiança, Ikki a tranquiliza, afirmando que encontrou uma maneira de derrotá-lo e que sairá vitorioso. Mais tarde, durante uma corrida, determinado, Ikki encontra Alice, que pergunta se há algum tipo de rancor entre ele e Kirar. Suspirando, Ikki decide se abrir, revelando que, no ano anterior, sua família, que tinha conexões com o antigo diretor da escola, tentou encontrar um jeito de expulsá-lo. Vendo essa situação como uma oportunidade, Kirar começou a persegui-lo, provocando e desafiando constantemente. Mesmo sem querer participar, Ikki foi pressionado, sendo atacado repetidas vezes sem estar armado ou disposto a lutar. No fim, ele não foi expulso, mas o assédio persistente de Kirar tornou aquele período um verdadeiro inferno. Alice, ao ouvir essa história, expressa simpatia e deseja boa sorte a Ikki, antes de seguir seu caminho. À medida que a batalha se aproxima, Stella sugere assistir às lutas que estão acontecendo, mas Ikki recusa, preferindo se concentrar em suas estratégias. Na sala de espera, uma tela digital exibe uma mensagem alertando sobre os riscos reais da competição e perguntando se ele tem plena consciência das consequências. Sem hesitar, Ikki pressiona o botão para confirmar sua participação. De repente, uma garota vestida com um elegante kimono vermelho aparece, chamando-o de imprudente por tomar decisões tão rapidamente. Ele a reconhece imediatamente. É Sei, uma princesa demônio da Liga Superior. Ela fica animada ao perceber que ele sabe quem ela é, e sem aviso o abraça, oferecendo aulas particulares naquela mesma noite. Porém, antes que Ikki possa reagir, a diretora interrompe a cena, repreendendo Sei por sua atitude e lembrando a Ikki que ele deveria estar supervisionando a partida. Tentando escapar da bronca, Sei se esconde atrás de Ikki, mas a diretora a arrasta para longe sem dar espaço para discussões. O torneio finalmente começa. Ikki se lembra de sua infância e do dia em que conheceu Stella. O locutor apresenta os competidores com entusiasmo, e para o desagrado de Sei, ela é encarregada de comentar a luta. Kirar entra na arena com confiança, sendo ovacionado pelo público, e Ikki, por sua vez, mantém a postura séria e focada. Assim que o embate começa, Kirar usa sua técnica de camuflagem para atacar de diferentes direções, zombando de Ikki o tempo todo. Mesmo sob pressão, Ikki consegue desviar da maioria dos golpes e identificar a origem dos ataques. No entanto, Kirar desaparece de repente e anuncia que, desta vez, ele irá avisar a direção do golpe antes de atacar. Com essa nova estratégia, ele acerta diversos golpes inesperados em Ikki, que começa a sofrer ferimentos graves. Stella, assistindo à luta, se enfurece e não entende por que Ikki não atacou primeiro. Alice, porém, explica que ele provavelmente estava nervoso, fazendo Stella perceber seu erro e se sentir culpada por não ter notado isso antes. Na arena, Kirar continua seu ataque implacável e faz uma revelação chocante. O acordo feito com o novo diretor da escola determina que, para que Ikki possa se formar, ele precisa vencer o Festival das 7 Estrelas. O público reage com descrença e começa a rir, zombando da ideia de que alguém do nível de Ikki possa conseguir tal feito. Kirar aproveita o momento para desferir um golpe brutal, jogando Ikki ao chão. O público se junta às provocações, gritando em coro: "O pior de todos!" Furiosa, Stella libera sua aura flamejante e exige que todos parem de zombar dele. Com determinação nos olhos, ela grita, chamando-o de seu cavaleiro favorito, e ordena que ele não desista. As palavras dela reacendem a chama dentro de Ikki. Ele se levanta lentamente agradecendo a Stella e se prepara para contra-atacar. Percebendo que não pode vencer Kirar com uma abordagem comum, Ikki decide usar sua técnica ainda imperfeita: a visão perfeita. Com esse poder, ele consegue prever os movimentos do adversário e, assim, finalmente o derrota, emergindo como vitorioso. No entanto, o desgaste do combate é extremo. Ikki desaba no chão logo após sua vitória. Sei então
explica ao público que Ikki utilizou a técnica de roubo de estilo, uma habilidade que lhe permite entender a lógica de seu oponente e usá-la contra ele, assim como fez com Stella em seu treino. No hospital, Stella permanece ao lado de Ikki, profundamente preocupada com seu estado. Exausta pelos acontecimentos, ela acaba adormecendo ao lado dele, compartilhando um momento genuíno e reconfortante. Enquanto isso, Alice consola Shizuko, que está visivelmente abalada pela intensidade da batalha e suas consequências. Quando Stella desperta, ela repreende Ikki por observá-la dormir sem tê-la acordado. No entanto, ele aproveita a oportunidade para confessar seus sentimentos, expressando o quanto está feliz por tê-la conhecido. Corando, Stella retribui seus sentimentos e lhe dá um beijo na bochecha. Nesse momento carinhoso, os dois prometem permanecer juntos e se esforçar para alcançar o título de Cavaleiros Supremos, além de ansiar pelo confronto final entre eles. 2 semanas se passam desde que Stella e Ikki confessaram seus sentimentos um pelo outro, mas ele ainda não tomou nenhuma atitude a respeito, o que começa a preocupar Stella. Enquanto ela treina com sua espada para as batalhas que se aproximam, sua mente permanece inquieta sobre o relacionamento deles. Enquanto isso, Ikki se destaca na rodada de seleção, vencendo 5 lutas consecutivas e provando que é um adversário formidável. Ele finalmente se livra da reputação de pior de todos, e a plateia agora o aclama como o rei da espada sem coroa. Após uma de suas vitórias, Kagami, a repórter, e sua amiga se aproximam dele e expressam o desejo de aprender esgrima com ele. Sem hesitação, Ikki aceita ensiná-las. Isso deixa Stella preocupada e enciumada, temendo que tanta atenção sobre Ikki crie uma disputa por seu afeto e possivelmente um problema em seu relacionamento. Além disso, os garotos da classe começam a sentir inveja dele, já que tantas garotas demonstram interesse. Movidos pela raiva, eles decidem provocar, mas antes que possam agir, a instrutora Yurian entra na sala. No entanto, antes de iniciar a aula, ela subitamente vomita um líquido avermelhado, causando pânico entre os alunos e levando ao cancelamento da aula. Mais tarde, em seu quarto, Stella desabafa sua frustração para Ikki, dizendo que ele é generoso demais e deveria priorizar passar mais tempo com ela, ao invés de ensinar outras pessoas. Mas, sendo ingênuo, Ikki não percebe suas reais preocupações e responde de maneira despreocupada, dizendo que não vê problema em ajudar os outros. Quando Stella finalmente tenta expressar seu desejo por um relacionamento mais próximo, percebe que Ikki já adormeceu, o que só aumenta sua frustração. No dia seguinte, Ikki ensina às garotas um exercício de equilíbrio em uma perna, uma técnica de artes marciais chinesa usada para fortalecer o núcleo do corpo. Ele explica que durante uma luta, o peso do corpo geralmente se concentra mais em uma perna do que nas duas, tornando essa técnica essencial. Kagami anota tudo com entusiasmo, planejando publicar um artigo sobre isso no futuro. Enquanto Ikki continua cercado por garotas, os garotos da classe ficam cada vez mais irritados e decidem enfrentá-lo, chamando-o de senpai fracassado. Eles invocam suas armas e o desafiam para uma luta. No entanto, Ikki os derrota facilmente, sem sequer usar sua espada espiritual, desviando de seus ataques apenas com as mãos nuas. Recebendo sua força avassaladora, os garotos mudam de postura e reconhecem a superioridade de Ikki, expressando, não apenas respeito, mas também o desejo de serem tão fortes quanto ele. Eles pedem que ele os ensine também, e Ikki aceita de bom grado, tornando-se seu mentor. Impressionados, os garotos agora o chamam de mestre. Enquanto isso, Kagami continua anotando tudo, registrando esse inesperado desdobramento. Mais tarde, Shizuko se aproxima de Ikki e lhe oferece uma bebida, pedindo que ele lhe ensine esgrima. No entanto, Ikki sugere que ela aprenda com o mestre da família. Então, Shizuko percebe que Stella está segurando 2 garrafas de suco e pergunta o motivo. Envergonhada, Stella responde que estava com muita sede e, em seguida, bebe os 2 sucos rapidamente, surpreendendo a todos. Na realidade, Stella queria ser a pessoa a oferecer a bebida a Ikki, mas ao ver que Shizuko se adiantou, ela fingiu que as bebidas eram para si mesma, evitando parecer uma derrotada na situação. Após sua pequena maratona de sucos, Stella insiste que quer que Ikki a treine também. No entanto, ao perceber sua própria hesitação, ela muda de ideia abruptamente e sai correndo, irritada e chateada. No caminho, ela encontra Alice, que pergunta sobre o paradeiro de Shizuko. Depois de responder, Stella nota que Alice está segurando um jogo chamado Private School Prince Academy. Curiosa, ela pega o jogo para jogar mais tarde. De volta ao quarto, Stella experimenta o jogo, imaginando os personagens como se fossem Ikki, desejando que ele fosse mais afetuoso como os protagonistas românticos do jogo. De repente, Ikki entra no quarto de surpresa e a convida para se juntar a ele e aos outros no treinamento de esgrima. Ainda irritada, ela pergunta por que deveria ir. E Ikki responde que ela já superou o nível que ele pode ensinar, elogiando suas habilidades, que são completamente diferentes das dele. Satisfeita com o elogio, Stella aceita acompanhá-lo até a piscina para assistir ao treino.
Mais tarde, no ônibus de volta para o dormitório, eles seguram as mãos discretamente, encontrando conforto na companhia um do outro. Porém, o momento tranquilo é interrompido quando ambos recebem, ao mesmo tempo, um e-mail da escola informando os adversários que enfrentarão nas próximas batalhas. Ikki terá que enfrentar a secretária do conselho estudantil, enquanto Stella enfrentará Ikazuchi, o secretário do conselho. No dia seguinte, a luta de Ikki começa. Ele enfrenta Tamura, uma oponente que utiliza a técnica Hair's High, permitindo-lhe correr em alta velocidade até decidir parar. Ikki encontra dificuldades para acompanhar sua velocidade absurda, mas, utilizando sua inteligência tática, consegue superá-la e capturá-la, garantindo sua vitória no combate. Stella, então, entra na arena para enfrentar Ii, que usa uma habilidade chamada Acumulação de Peso Cortante, lançando ataques poderosos contra ela. Mas Stella, confiante e determinada, conseguiu vencê-lo, garantindo também sua vitória. Mais tarde, Shizuko apareceu para parabenizar Ikki. E como sempre, fez uma proposta esquisita: dormir ao lado dele para cuidar de seus ferimentos. Stella ficou visivelmente incomodada e pediu para Ikki manter distância de Shizuko. Mas Shizuko, cheia de charme, provocou, e Ikki caiu direitinho, sem perceber as reais intenções da irmã. Com um sorriso vitorioso, Shizuko se virou para Stella e reforçou o laço entre irmãos, dizendo que ela não deveria se intrometer. Foi nesse momento que ali se revelou algo tenso. Eles estavam sendo seguidos há quase uma semana. Ikki, já acostumado com o inesperado, chamou o perseguidor para sair do esconderijo. Então, uma garota tímida apareceu por trás de uma árvore, com galhos na cabeça tentando se camuflar. Era Ayatsuji, a mesma que Stella havia acertado, sem querer, com uma bola durante o treino na piscina. Desesperada, Ayatsuji tentou fugir, mas tropeçou e caiu num córrego próximo. Eles correram para salvá-la e a levaram ao hospital. Lá, já mais calma, ela pediu desculpas por estar seguindo eles e se apresentou como aluna do 3º ano. Ikki reconheceu seu sobrenome e perguntou se ela era filha de Kaido Ayatsuji, um mestre lendário da espada. Ela confirmou. Ele ficou empolgado. Shizuko explicou a Stella que Kaido era conhecido como o Último Samurai, um guerreiro que conquistou inúmeros torneios mesmo sem ter habilidades mágicas. Ikki contou que Kaido era seu ídolo de infância, alguém que ele sempre admirou profundamente. Ayatsuji então contou que o pai estava aposentado dos combates por conta de uma grave lesão em batalhas passadas. Shizuko foi direto ao ponto e perguntou por que ela estava seguindo eles. A garota admitiu que queria ser treinada por Ikki, mas era tímida demais para pedir diretamente. Ele, com seu jeito gentil, se ofereceu para ajudá-la a treinar. Durante os treinos, Ikki percebeu que ela tinha uma base muito boa, provavelmente herdada do pai. Porém, alertou que apenas imitar os movimentos do pai não seria o suficiente. Ela precisava encontrar seu próprio estilo, adaptar-se ao seu corpo e criar técnicas únicas. Ao corrigir a postura dela de perto, Ayatsuji corou na hora. E claro, Stella e Shizuko não esconderam o ciúme. Ikki, com delicadeza, explicou como homens e mulheres têm anatomias diferentes, e como isso poderia ser uma vantagem se ela aprendesse a usar isso ao seu favor. Após esse treino especial, ela começou a evoluir rapidamente, ficando impressionada com a didática de Ikki. Mais tarde, ele pediu desculpas por ter sido tão próximo no treino, mas ela não viu problema algum. E as outras garotas finalmente entenderam que aquilo era só um treinamento, nada demais. Ayatsuji então agradeceu, dizendo que agora se sentia pronta para continuar evoluindo e vencer o festival de batalha das 7 estrelas. Naquela noite, no dormitório, Stella fez piada com Ikki, perguntando se ele gostava de dar instruções especiais e pedindo o mesmo tratamento. Ikki riu e garantiu que só tinha olhos para ela, pedindo que não se sentisse insegura. No dia seguinte, Stella e Ayatsuji treinaram juntas, com Ikki observando orgulhoso. Ao final, Ayatsuji os convidou para jantar como agradecimento. No restaurante, Stella atacou a comida como se fosse a última refeição da vida. Afinal, ela não teria que pagar a conta. Ayatsuji, surpresa, perguntou como Stella conseguia manter aquele corpão mesmo comendo daquele jeito. Ikki tentou mudar de assunto, rindo sem graça. Durante o jantar, tudo parecia tranquilo. Até que uma gangue apareceu, liderada por um brutamontes chamado Kurado. Eles começaram a perturbar Ayatsuji. Ikki não deixou barato e mandou o cara se afastar. Os caras provocaram, e Kurado quebrou uma garrafa na cabeça de Ikki, desafiando-o. Os clientes saíram correndo com medo. Um garçom tentou chamar a polícia, mas foi impedido por uma figura misteriosa, uma garota toda vestida de branco, com um guarda-chuva combinando. Stella estava prestes a intervir, mas Ikki a impediu. Mesmo apanhando, ele manteve um sorriso frio e psicopata, deixando os bandidos desconcertados. Cansados da falta de reação, os valentões foram embora. Stella ficou furiosa por Ikki ter deixado os caras escaparem e não ter deixado ela ajudá-lo. Ele explicou que se revidasse, poderia ser expulso da academia.
Stella retrucou, dizendo que ele não precisava usar a espada, que poderia ter resolvido na mão mesmo. De repente, um garoto pequeno apareceu, revelando que Curado era conhecido como o Devorador de Espadas, o as da Academia Donro e que tinha ficado no top 8 do último Festival das 7 Estrelas. A garota do guarda-chuva confirmou tudo. Stella perguntou se Ikki conhecia aquele pessoal. Ele explicou. O garoto era o Daka, vice-presidente do conselho estudantil de outra escola, e a mulher era Kanata, responsável por uma das regiões da mesma academia. Stella ficou desconfiada quando o Daka se ofereceu para curar os ferimentos de Ikki, que aceitou. Na volta do restaurante, Ayatsuji perguntou se ele estava bem. Ikki disse que sim, graças ao tratamento do garotinho. Mas então, ele recebeu um e-mail da escola com um choque. Seu próximo combate seria contra Ayatsuji. O clima entre eles ficou pesado, e ela saiu correndo, envergonhada. Nos dias seguintes, Ayatsuji ficou distante, parou de comparecer aos treinos. Ikki conversou com Alice, que disse para ele relaxar, pois ela iria procurá-lo antes da luta. Na madrugada seguinte, como previsto, Ikki recebeu uma mensagem dela pedindo para se encontrarem. No terraço do prédio às 3 da manhã. Alice avisou que podia ser uma armadilha e que ele deveria estar preparado para terminar a amizade caso algo desse errado. Mas Ikki decidiu ir mesmo assim. Disse que não podia ignorar um pedido de alguém importante para ele. No terraço, Ayatsuji perguntou sobre a promessa dele com Stella de vencer o torneio. Ikki garantiu que faria o seu melhor, mas ela o pressionou. E se ele enfrentasse alguém invencível? Ikki respondeu que, mesmo assim, lutaria de forma justa. Ela discordou. Disse que justiça sem resultado é só ilusão. Em seguida, sacou a espada e se jogou do prédio. Desesperado, Ikki usou seu ataque supremo Idira para salvá-la. Um golpe que só podia ser usado uma vez por dia. Quando a segurou em segurança, ela admitiu. Era uma armadilha. Ela o forçou a usar o ataque para que ele não estivesse em plena forma na luta que ocorreria em menos de 10 horas. Ikki se sentiu traído. Perguntou por que ela faria algo assim. Ela respondeu que, para ela, vencer era tudo, mesmo que isso significasse envergonhar seu próprio nome. Ikki a alertou sobre as consequências, mas ela já estava decidida. Ele voltou para o dormitório e desabou, bem em cima da Stella que estava dormindo. Ela acordou assustada e o levou às pressas para o hospital. No hospital, Shizuko e Alice também estavam lá, todas preocupadas com ele. Ikki achava que tinha perdido o duelo, mas Stella o tranquilizou. Ainda havia tempo. O diretor chegou logo depois, convocando Ikki para uma investigação sobre o ocorrido. Responsável por investigar o ocorrido, o diretor revela que o pai de Mainzinoi, Ayatsuji, foi forçado a abandonar a espada após uma batalha devastadora contra Kurado, que ainda por cima tomou as terras da família. Agora, determinada a restaurar a honra de seu clã, Ayatsuji vê no festival de batalha sua última chance de redenção. Diante dessa revelação, Ikki, Stella e Alice passam a procurar estratégias para enfrentá-la. Quando o duelo começa, Ikki parte com tudo pra cima de Ayatsuji. Mas algo estranho acontece. Ela usa uma habilidade misteriosa que confunde até a plateia, inclusive Stella. Ninguém sabia do seu verdadeiro poder porque até aquele momento, Ayatsuji havia vencido. Todas as batalhas apenas com sua técnica de espada, sem utilizar magia. Mesmo encurralado, Ikki continua tentando atacar. Ayatsuji ativa então sua habilidade chamada Arranhão do Sabor do Vento, criando redemoinhos invisíveis que se transformam em armadilhas. Seu dispositivo esconde cortes invisíveis de espada, uma técnica perigosa que quebra as regras do torneio. Por sorte dela, ninguém parece ter notado. Ikki, com sua percepção aguçada, consegue se esquivar dos ataques. Ayatsuji se surpreende, se perguntando se ele já entendeu como sua técnica funciona. A luta se intensifica. Ela ataca com força total, e Ikki cai no chão, percebendo que mais um golpe daqueles poderia agravar sua ferida. Para se defender, ele ativa uma técnica chamada Guarda Irregular, enquanto se recorda de ter pedido à instrutora, Yuri, que supervisionasse a luta caso algo fugisse das regras. Mesmo sem saber disso, Ayatsuji segue atacando. Ikki então tenta abrir os olhos dela. Diz que ela está se perdendo, esquecendo os próprios princípios, tentando ser alguém que não é. Ele a incentiva a lutar com orgulho, com autenticidade. Ayatsuji, tomada pela dor do passado, grita sobre o destino trágico do pai. Mas Ikki segue firme, encarando seus ataques com precisão e firmeza. Ela entende que, para superá-lo, precisa ser ainda mais rápida que sua visão perfeita. Mas memórias tristes vêm à tona, e mesmo com o coração pesado, ela avança determinada. Ikki então libera sua quarta técnica secreta da espada, acertando um golpe decisivo que a derrota. Após a batalha, Ikki elogia a coragem dela. Diz que ela não desistiu do legado de seu pai, e que ainda tem força em seu coração. Ayatsuji, emocionada, admite que estava se enganando e se sente miserável. Mas ele a tranquiliza, dizendo que, ao continuar lutando por honra, ela não perdeu sua essência. Com lágrimas nos olhos, ela pede sua ajuda.
Não por orgulho, mas por amizade. E ele aceita, dizendo que ela é uma verdadeira espadachim, assim como seu pai. Enquanto isso, ela se recorda com carinho dos momentos com seu pai, que precisou se aposentar quando ela ainda estava no ensino fundamental, por conta de problemas cardíacos. Mesmo afastado das lutas, ele jamais deixou de ensinar com dignidade. Ele a treinou com técnicas como manter os ombros relaxados e os braços firmes, fortalecer os punhos sem rigidez e dominar a lendária técnica secreta Tenai Muhal. Embora difícil, ele sempre a incentivou com palavras de orgulho, reforçando os valores de ajudar os fracos, manter a honra e lutar contra o mal. Mais tarde, Stella descobre através do celular quem realmente é Kurado. 3 anos atrás, ele invadiu academias e destruiu escolas de artes marciais por onde passou. Um verdadeiro bárbaro. Ele era conhecido como o Devorador de Espadas, Ayatsuji. Então revela a verdade por trás do confronto que destruiu sua família. Kurado enfrentou seu pai em uma luta injusta. Ela relembra o momento em que tentou protegê-lo e falhou. Desde então, se culpa por não ter conseguido salvar seu pai. Ela se entristece por nunca ter conseguido enfrentar Kurado e recuperar o que foi perdido. Ikki então decide levá-las ao local que antes era a casa e a escola do pai dela, agora tomada por Kurado. Lá, encontram membros da gangue dele rindo e zombando. Nikki os confronta perguntando sobre o paradeiro de Kaido. Com as informações em mãos, eles vão direto atrás de Kurado. Kurado, como sempre arrogante, zomba da coragem de Ikki mencionando sua hesitação no restaurante. Mas Ikki, sério, declara que agora é diferente. Ele lembra que, embora seja proibido usar dispositivos mágicos fora da escola, como ali era uma antiga academia, basta Kurado autorizar um duelo. Kurado ri e aceita o desafio, mas impõe uma condição. Ikki precisa provar seu valor antes. Ele então enfrenta um dos capangas da gangue. Para surpresa de todos, Kurado invoca sua espada mortal chamada Orochimaru, que muda de forma como uma serpente óssea gigante. A luta começa com Kurado investindo com força total. Ikki se defende como pode, tentando se adaptar à velocidade absurda do inimigo. Mesmo com sua visão perfeita, Ikki sente dificuldades. A cada golpe, ele entende melhor a habilidade de Kurado, chamada Contra-Marginal, que o torna quase imbatível em reflexos e contra-ataques. É essa habilidade que havia vencido o pai de Ayatsuji no passado. A luta continua. Kurado ataca por todos os lados, fazendo Ikki perder o equilíbrio. Ayatsuji tenta intervir, mas Stella a impede, dizendo que, se ela interferir, perderá a chance de recuperar a escola e a casa da família. Além disso, Stella percebe que Ikki está se divertindo, não por arrogância, mas porque está tentando entender a fundo como derrotar aquele monstro. Observando tudo, Ayatsuji finalmente compreende. Seu pai não perdeu por ser fraco. Ele lutou com paixão, com alegria. O mesmo sentimento que Ikki demonstrava agora. Ela se emociona ao lembrar de seu pai pedindo desculpas naquele dia. Não por ter perdido, mas por ter se entregado ao prazer da batalha. Ela chora. Pela primeira vez, entende de verdade o que significa ser um espadachim. E percebe que não pode se considerar uma espadachim de verdade se não for capaz de compreender a alma de quem luta. Enquanto isso, Stella percebe a brecha na técnica de Kurado. Por usar o contra-marginal o tempo todo, ele estava esgotando sua própria energia. Kurado elogia a resistência de Ikki, que responde com um sorriso. Ele odeia perder e está se divertindo demais para parar. Com isso, Ikki faz uma promessa. Vai vingar o pai de Ayatsuji. Em seguida, executa a lendária técnica secreta Tenai Muhal que o pai dela tentou usar em sua última luta, mas falhou. O golpe surpreende Kurado a Ayatsuji. Boquiaberta, mal acredita que Ikki dominava essa técnica. Stella, com um leve sorriso, revela que também já tinha sentido o poder desse mesmo golpe durante uma das lutas de treino com ele. Após o fim do duelo, Kurado encara Ikki com um olhar intenso, pergunta seu nome e diz que os dois continuarão. Aquela disputa no Festival de Batalha das 7 Estrelas. Antes de ir embora, ele ainda solta com desprezo que Ikki pode fazer o que quiser com aquele lugar, o antigo dojo da família de Ayatsuji. Mais tarde, com a tensão do combate já dissipando, Ayatsuji pede desculpas por não ter entendido o verdadeiro significado da espada, mas Ikki garante que a culpa não é dela. Ele afirma que só venceu aquela luta porque conseguiu aprender a técnica secreta de Kaido observando os movimentos dela. Para ele, a verdadeira herdeira do legado de Kaido é ela. Ayatsuji, tocada pelas palavras, agradece profundamente o incentivo de Ikki e promete que precisa se tornar ainda mais forte para realmente estar à altura do legado do pai. Juntos, eles decidem reconstruir a escola de artes marciais, que antes pertencia à sua família. Mais tarde, Stella conta a Ikki que Ayatsuji foi até a comissão do torneio e confessou que havia usado trapaça durante a luta.
Por conta disso, ela foi desclassificada das seletivas e recebeu uma suspensão de 10 dias. Os dois reconhecem o quanto foi nobre da parte dela assumir a responsabilidade pelos próprios atos. Logo em seguida, Stella recebe uma mensagem emocionante. O pai de Ayatsuji havia acordado do coma. Felizes com a notícia, eles comemoram juntos. Mas claro, o momento logo é interrompido por Shizuku e Alice, que estavam bisbilhotando tudo atrás de um banco. Para despistar, Stella inventa que estavam apenas jogando luta de dedão e nada mais. Shizuku e Stella, como sempre, começam a trocar provocações enquanto Ikki e Alice ficam no meio da cena, visivelmente constrangidos. Nos dias seguintes, Ikki continua sua sequência de vitórias nas seletivas, ganhando impressionantes 12 batalhas seguidas. Sua performance impecável conquista a plateia, e muitos começam a chamá-lo de o novo mestre. O diretor, impressionado tanto com Ikki quanto com Stella, reconhece que eles são os alunos com maior potencial daquele ano. Como recompensa, decide enviá-los para um campo de treinamento especial da escola, em uma região chamada Okutama. Durante a viagem, Stella vibra com o ar puro e agradece ao diretor por ter organizado o acampamento. Ikki também curte a ideia de tirar uma semana longe das provas e da rotina. Eles atravessam paisagens lindíssimas, e Stella não consegue esconder a empolgação. Enquanto isso, na estação de metrô, Shizuku está contrariada por não ter conseguido impedir o irmão e Stella de embarcarem juntos. Tentando encontrar consolo, pede a Alice que a acompanhe, mas ele recusa, dizendo que já tem outros compromissos e a encoraja a ser forte antes de vê-la partir. No campo de treinamento, Stella se diverte ao lado de Ikki, tentando arrancar dele momentos mais românticos. Ela chega até a beijá-lo, mas ele a interrompe apontando para um grupo que os observava, nada menos do que os membros do conselho estudantil. Ao chegarem no alojamento, Stella acaba se envolvendo numa partida insana de badminton mágico com um garoto chamado Renin. Os dois lutam com tanta intensidade que quem assistia nem conseguia entender mais o que era aquele esporte. Desconfiado, Ikki pergunta para a misteriosa Kanata, a dama do guarda-chuva branco, o que eles estavam fazendo. Ali. Ela responde que estão ali a trabalho para o conselho estudantil e joga a pergunta de volta para ele. Nesse momento, Ikki percebe. Ele e Stella haviam sido enganados pelo diretor. Pouco depois, Stella é escalada para limpar o chão do acampamento. A dama do guarda-chuva avisa que o treinamento só começaria dali a um mês, e até lá, eles teriam que limpar tudo. Stella, revoltada, percebe que o trabalho no conselho era mais chato do que ela imaginava. Mas ao observar os outros membros limpando com dedicação, começa a vê-los sob uma nova ótica, reconhecendo o peso das responsabilidades que carregam. Pequeno Udaka revela que só pediram ao diretor uma ajudinha extra, e ele mandou Stella. Ele também informa Ikki que a presidente do conselho, Toa, estava ansiosa para conhecê-lo. Kanata acrescenta que Toa está atrasada, mas logo aparecerá. Após a sessão de limpeza, Stella e Ikki decidem explorar a região e visitar uma cachoeira. Ao informarem os outros membros sobre a ideia, Renin provoca. Vão se curtir sozinhos, né? Mesmo com as piadinhas, eles seguem animados. Durante a trilha, o caminho se revela mais íngreme do que pensavam. Stella fica exausta, e Ikki pergunta se ela está bem, lembrando que naquela manhã ela tinha comido só 2 pratos de ramen, bem menos do que o costume. Ela diz que está bem e seguem em frente. Enquanto isso, Shizuku chega em casa e é recebida carinhosamente pelo seu gato. Ela encontra fotos de infância de Ikki em seu quarto e sorri ao recordar. Logo, é chamada para a sala de estar, onde o clima muda completamente. Seu pai quer conversar. A conversa rapidamente se torna tensa. Shizuku critica o modo como ele trata Ikki, deixando claro seu descontentamento. O pai revela que foi ele quem mandou as mensagens fingindo serem da mãe dela, porque sabia que ela não responderia se fosse dele. Ela pergunta o que ele realmente quer. Ele diz que está apenas preocupado com ela, elogiando sua sequência de vitórias nas seletivas. Diz que acredita que ela se tornará a representante da escola no festival, mas Shizuku o interrompe, perguntando por que ele nunca diz o mesmo sobre Ikki. De volta à montanha, Stella piora. Fica tonta, nauseada, e começa a imaginar, em pânico, se poderia estar grávida só por causa do beijo. Ikki, incrédulo, garante que isso é impossível e tenta entender se ela está sendo ingênua ou apenas brincando. Ele suspeita que ela esteja com febre e decide levá-la até um abrigo na montanha. Lá, confirma que ela realmente está com febre alta. Enquanto a conforta, eles conversam sobre o relacionamento, e Ikki diz que quer poder contar sobre os dois para suas famílias com orgulho. No meio da conversa, Ikki recebe uma ligação do conselho estudantil perguntando se estão bem. Ele explica a situação e diz que estão esperando a chuva passar no chalé. O que eles não sabem é que estão sendo vigiados por um espião, que está informando alguém ao telefone sobre sua localização. Na casa de Shizuku, a discussão com o pai continua. Ela decide ir embora, deixando claro que só foi até lá por causa das mensagens da mãe. O pai insiste que está apenas preocupado, mas ela não acredita.
De volta ao chalé, Ikki ouve um barulho estranho do lado de fora. Quando sai para ver, se depara com um gigante feito de pedras atacando o local. Ele corre para proteger Stella, levando-a para debaixo de uma árvore antes de sacar sua espada e enfrentar o monstro. Mas ao cortar a criatura, ela se divide em várias outras menores, dificultando ainda mais a luta. Ikki tenta se defender, mas os monstros logo se voltam para atacar Stella. Nesse momento, Renin surge, resgatando Stella e a entregando para Ikki.